E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo da Teoria Geral dos Recursos. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre o artigo 1003 e o artigo 1004 do CPC, que são artigos que tratam aí de algumas informações relevantes acerca do prazo de interposição dos recursos, tá bom? Não sai daí que eu volto já já. Olha só, galera, conforme nós já falamos, né, quando a gente estudou os pressupostos de admissibilidade dos recursos, nós vimos que um desses pressupostos é a tempestividade, ou seja, o recurso ele tem que ser manejado, tem que ser interposto dentro do prazo. Que prazo é esse? Resposta: o novo CPC ele unificou os prazos recursais, tudo bem? Então o CPC 2015, ele se inspirou na Justiça do Trabalho, onde os prazos recursais já há bastante tempo eram unificados, e aí o novo CPC estabeleceu como regra geral que os recursos no processo civil terão prazo de 15 dias, ok? Então, com essa unificação, recurso no processo civil, prazo de 15 dias. A única exceção são os embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração têm prazo de 5 dias, tá? Então constitui aí uma exceção dentro do CPC, tá? Ah, professor, mas eu sei que na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, na 9.099, tem lá o recurso inominado. E o prazo do recurso inominado é de 10 dias. Tudo bem, só que o que eu estou explicando para você é os recursos previstos pelo Código de Processo Civil. A gente não está falando aqui de recursos previstos na legislação extravagante. Nós estamos falando dos recursos previstos no CPC. E no CPC, a regra é que os recursos têm prazo de 15 dias, exceção aos embargos de declaração. Professor, esses prazos recursais, né, de 15 dias e 5 dias, eles são úteis? Resposta: claro que são. Eles são úteis porque nós estamos tratando aqui de prazo de interposição de recurso, que é um prazo eminentemente de natureza processual. E com o advento do CPC 2015, prazos processuais só são computados em dias úteis. Tá, professor, e eu quero te perguntar uma outra coisa. Esse prazo, beleza, né? Esses prazos são contados em dias úteis, legal. E como é que ficam os prazos das contrarrazões? Resposta: galera, prazo para contrarrazão é a mesma coisa. Você tem 15 dias para entrar com o recurso e a outra parte tem 15 dias para apresentar as contrarrazões, tá? Embargos de declaração. Você tem 5 dias para entrar com os embargos e a outra parte tem 5 dias para apresentar as contrarrazões, tá? Então esses prazos, eles valem tanto para a apresentação das razões recursais como também para a apresentação das contrarrazões recursais, tá? Só toma cuidado, aqui eu já aproveito para te lembrar daqueles sujeitos processuais que têm o benefício do prazo em dobro. São eles o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Fazenda Pública. Então você toma cuidado quando esses sujeitos estiverem no processo, porque, regra geral, todos os prazos deles são em dobro, o que inclui os prazos para interposição de recursos. Então, por exemplo, o MP vai ter quantos dias para apelar? 30. Ele vai ter quantos dias para embargar de declaração? 10. Então esses prazos são dobrados, tudo bem? MP, Defensoria Pública e Fazenda Pública. Muito bem, feitas então dadas essas informações introdutórias, eu quero fazer com você a leitura do artigo 1003 do CPC, tá bom? Vem comigo para a tela. Então olha só, o artigo 1003 diz o seguinte: o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, que são os procuradores em geral, né,
a Defensoria Pública ou o MP são intimados da decisão. Então, beleza, o caput aí do artigo 1003 traz uma informação bem tranquila, né? A partir de que momento eu começo a contar o prazo para interposição? Resposta: da data da intimação da decisão recorrida. Então, se eu quero apelar, por exemplo, quando foi a data da intimação da sentença? Porque a partir dessa data da intimação é que começa a contar os 15 dias para eu apelar. Se eu quero agravar de instrumento, quando que foi a data da intimação da decisão interlocutória? Tudo bem? E assim sucessivamente. Agora, o parágrafo 1º, ele traz uma regra interessante. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência, quando nesta for proferida a decisão. Então, olha só, gente, a regra do parágrafo 1º é uma regra bem lógica, né? E uma regra que não é novidade para ninguém. Porque, às vezes, a decisão ela é proferida em audiência. Eu cito aqui o exemplo da audiência de instrução e julgamento, tá? Vamos pensar lá no procedimento comum. Você sabe que, regra geral, quando no procedimento comum a parte deseja produzir provas orais, como por exemplo a prova testemunhal, o juiz designa a audiência de instrução e julgamento. E aí nessa audiência de instrução e julgamento são colhidas as provas orais, você tem depois a abertura do prazo para debate e ao final, como o próprio nome sugere, o juiz vai julgar. O que acontece é que o CPC permite que em algumas situações, como por exemplo, o processo é de grande complexidade, enfim, o juiz postergue a sentença. Então, termina a audiência e o juiz vai ter aí um prazo para apresentar a sentença. Ele não dá a sentença em audiência. Isso é possível, o CPC autoriza. Só que em alguns casos, processos, por exemplo, que versem sobre questões extremamente simples, o juiz pega e dá a sentença na própria audiência. Quando ele fizer isso, a parte já sai da audiência intimada da decisão. E aí, por via de consequência, já começa a contar o prazo dela para ela apresentar recurso. Tudo bem? Então aqui, o parágrafo 1º, ele traz uma regra bem explicativa, bem lógica, que não é novidade, tá? Então, por exemplo, eu estou participando, eu sou autor, estou participando da audiência de instrução e julgamento. No final da audiência, o juiz deu sentença. A sentença foi improcedente? Conclusão, eu já saio de lá intimado, já começa a contar os 15 dias para eu apelar, tá bom? Agora, você tem que ter muita atenção com a regra do parágrafo 2º do 1003. Essa regra é perigosa para provas e concursos. Vem aqui comigo. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no artigo 231, incisos 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Gente, esse parágrafo 2º, ele é perigosíssimo, toma cuidado com ele. Como assim, professor? Me explica aí essa regra do parágrafo 2º. Gente, é o seguinte, em alguns casos, o juiz pode proferir uma decisão desfavorável ao réu antes mesmo do réu ser citado. Você sabe, né, que a citação é o ato processual através do qual chama-se o réu para, querendo apresentar a sua defesa, exercer o contraditório, etc, etc. Só que às vezes o réu ainda nem foi citado e o juiz já deu uma decisão desfavorável contra ele. Exemplo, pega um caso de tutela provisória. Mais especificamente, uma tutela provisória antecedente. Repito, se você não tem familiaridade com esse tema, vai na nossa playlist de tutelas provisórias, tá tudo explicadinho lá para você. E no nosso site, profsergioalfieri.com.br, tem material sobre o assunto, tá? Então imagina o seguinte, imagina que
O autor, ele fez um pedido de tutela provisória antecedente e o juiz concedeu esse pedido. Veja, o juiz, ele pode conceder uma tutela provisória antes de ouvir o réu? Pode. A tutela provisória pode ser concedida inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Então o juiz deu a tutela provisória que o autor pediu sem ouvir o réu. Quando o juiz dá uma tutela provisória, ele geralmente o faz por meio de decisão interlocutória. E contra essa decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, conforme o artigo 1015. Então imagina o seguinte, como é que vai contar o prazo para o réu ingressar com esse agravo de instrumento se ele ainda nem foi citado? Resposta, o parágrafo 2º diz: nesse caso, aplica as regras gerais de contagem do artigo 231. Então, por exemplo, imagina o seguinte, o réu teve aí essa decisão desfavorável em sede de tutela provisória antecedente, o que o juiz vai mandar fazer? Depois que o juiz deu a decisão, o juiz vai mandar citar o réu, beleza? E vai falar, réu, ó, tô te citando e vou abrir prazo para você apresentar agravo de instrumento contra a decisão desfavorável. Pelo 231, você tem que ver qual foi o tipo de citação que aconteceu no caso. Então, se o réu foi citado, por exemplo, por carta, né, com um aviso de recebimento, o prazo vai começar da juntada aos autos do aviso de recebimento. Se o réu, outro exemplo, foi citado por mandado, foi citado por oficial de justiça, começa a correr o prazo da data da juntada do mandado aos autos cumprido. Percebeu? Se o réu foi citado por edital, o prazo começa a fluir para o recurso, né, depois que o prazo do edital terminar. São as regras gerais de contagem lá do 231. Tudo bem? Porque nesse caso, a decisão desfavorável foi proferida antes mesmo do réu ser citado. Tudo bem? Como nesse exemplo que eu acabei de te dar da tutela provisória antecedente. Beleza? Então, muito cuidado com a regra do parágrafo 2º. Volta aqui comigo. Na regra do parágrafo 3º, nós temos que, no prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Bom, meus amigos, o parágrafo 3º, ele tem uma regra eminentemente aplicável aos processos físicos, né? Porque quando nós falamos em processo digital, né, o que acontece é que no processo digital, no processo eletrônico, você não tem essa preocupação de ter que ir até o cartório para protocolar o recurso, nem nada do gênero, né? Você faz tudo pelo próprio sistema do tribunal, né? Agora, se você tem, evidentemente, se você tem os autos ainda físicos, né? E nós temos uma imensa quantidade de autos físicos, aí a regra do parágrafo 3º, ela é válida, né? Ela é aplicável, porque aí ele está dizendo que para você protocolar a petição de recurso, esse protocolo, em regra, ele tem que ser feito em cartório, ou conforme a lei de organização judiciária aí da tua região preveja, tudo bem? Mas é uma regra, repito, eminentemente para processos físicos. No digital, você interpõe o recurso, tudo eletronicamente. Eu posso, da minha casa em Santos, protocolar um recurso para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo. Tudo muito mais fácil, né? Agora, vamos lá, volta aqui comigo. No parágrafo 4º, a gente tem uma regrinha bem bacana. Para a ferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição, presta atenção, a data da postagem. Pô, professor, mas essa regra do parágrafo 4º, ela também vale para processos físicos? É verdade, é uma regra que no processo digital perde a sua razão, tá? Mas no processo físico, ela é uma regra bem interessante. Inclusive, é uma regra muito interessante para cair em concurso. Porque, veja,
O código expressamente aqui no parágrafo 4º autoriza que eu interponha recursos pelo correio, tá? E aí o que que acontece? Imagina o seguinte, imagina que eu tô numa cidadezinha bem pequena, não tem fórum, tá certo? Não tem nada. E aí eu quero recorrer, tá? O que que eu faço? Eu vou na sede dos Correios e eu interponho o recurso. Beleza? Beleza. Qual é a data da postagem? A data da postagem é hoje. Fui lá na agência dos Correios, interpus o meu recurso, data da postagem é hoje. Amanhã, ou no outro dia, daqui a 2 dias, como preferir, estoura uma greve dos Correios e atrapalha todo o andamento das encomendas, das entregas, inclusive atrapalha o meu recurso. Quando o meu recurso chegar no destino, já vai ter passado os 15 dias do prazo. Então o que vai acontecer? Para o meu recurso não ser considerado intempestivo, é que vale a regra do parágrafo 4º, dizendo assim, o tribunal, seguinte, o recurso chegou no destino depois do prazo, né? Mas a data da postagem do recurso foi dentro do prazo. Por isso que o recurso é tempestivo. Conseguiu perceber? Então, uma regra bem inteligente, né, para evitar prejuízos aí por algum fato extraordinário no decorrer do prazo recursal. Beleza? O parágrafo 5º, a gente passa bem rápido por ele, porque a gente já conversou, né? Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Ou seja, quando ele fala responder-lhes, está falando de contrarrazões também. Então, para eu entrar com o recurso e para eu contrarrazoar o recurso, 15 dias. Ok? Olha o parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Galera, essa regrinha do parágrafo 6º é bem importante. Olha só, gente, por essa regrinha do parágrafo 6º, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando nós temos os feriados nacionais, né, 7 de setembro, 15 de novembro, é claro que esses feriados, eles não precisam ser comprovados, eles são feriados nacionais. Só que eu tenho também feriados locais. E o julgador, os julgadores, né, melhor dizendo, eles não são obrigados a conhecer os feriados locais. Se esse feriado local ele interferir na contagem para interposição do recurso, o que você tem que fazer no ato de interposição? Falar o julgador, o tribunal, deixa eu só te dar um aviso, tá? Deixa eu só te dar um aviso. Aqui na contagem do prazo, você tem que levar em consideração o feriado local aqui da minha região, padroeira da cidade, enfim, seja lá o que for. E aí você coloca, comprova, ó, dia tal desse mês foi feriado local, tá aqui a comprovação. Você entra, sei lá, no site da prefeitura, por exemplo, enfim, comprova que houve um feriado local, se esse feriado local, ele eventualmente alterar a contagem do prazo. Tudo isso para evitar que posteriormente o seu recurso seja tido como intempestivo. Veja, o problema da tempestividade, ele é muito grave. Por quê? Porque quando o recurso chega no tribunal, primeira coisa que o tribunal vê é se o recurso está dentro do prazo. Primeira coisa. Por quê? Porque se o recurso não estiver dentro do prazo, não conhece do recurso. E aí é menos um processo. Então, quando o recurso chega lá no tribunal, o tribunal olha, tá dentro do prazo? Conta aqui. Putz, não tá, é intempestivo. Acabou, vai embora, toca pro outro. Tá? Então essas regras, elas servem para te auxiliar na hora da interposição, na hora da contagem do prazo. Tá bom? Para a gente encerrar esse vídeo, eu quero fazer com você a leitura do artigo 1004. Vem comigo para a tela. Então, ó,
pelo artigo 1004 do CPC, se durante o processo para interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então esse artigo 1004 é uma regrinha bem importante, tá? Ele leva em consideração algumas excepcionalidades que podem vir a acontecer no curso do processo. Então, por exemplo, a parte faleceu ou o advogado da parte faleceu. Então imagina, eu sou autor, tá? Eu sou autor, o juiz deu uma sentença a meu desfavor e eu quero recorrer dessa sentença, eu quero apelar. Só que antes do meu advogado interpor a apelação, ele morre. Meu advogado morreu no meio da contagem do prazo da apelação. Putz, mó dor de cabeça, porque o meu advogado morreu, eu vou ter que procurar outro advogado. Entre o advogado e cliente, existe relação de confiança. Então eu não sei se eu vou querer continuar no mesmo escritório de advocacia, talvez eu queira procurar um outro advogado, um outro escritório. Tudo isso atrapalha a contagem do prazo. Se no caso, por exemplo, pior ainda, né, a parte morrer durante o curso, era mais trabalho ainda, porque aí você vai ter que ir atrás do sucessor, tá bom? Falar, olha, o sucessor tinha um processo contra o seu pai, a sua mãe, enfim, seja lá quem for, e esse processo está correndo e está no prazo de interpor o recurso. Então veja, todo esse trabalho atrapalha a contagem dos prazos. Então o 1004 ele diz o seguinte, não tem problema, sobrevindo uma dessas causas, né, surgindo uma dessas causas, o prazo ele vai ser devolvido à pessoa, ou ao sucessor, ou ao herdeiro, enfim, a quem quer que seja. Tá bom? Com isso, a gente mata esse vídeo de processo civil em que eu queria conversar com você algumas questões relevantes sobre o prazo dos recursos, tá? É um ponto aí bem importante que a gente tinha que conversar. E eu já deixo o convite para o próximo vídeo, onde a gente dá sequência à matéria recursal, tá bom? Um forte abraço e bons estudos!